Bora falar de livros novos na estante? Olá você, meu nome é Maísa, esse é o canal Porque Leio e hoje resolvi trazer algumas comprinhas, tanto da Black Friday que já chegaram e outras de um cupom de desconto que eu consegui na Editora Record na época do Halloween. Então primeiro eu vou mostrar os livros da Editora Record e depois eu vou mostrar as comprinhas. Mesmo sabendo que outras coisas vão chegar, resolvi compartilhar o que já chegou por aqui. Eu já tirei das caixas porque eram muitas caixas, né, pequenas, picotadas, e aí o vídeo ficaria muito extenso, então resolvi já deixá-los abertos. O primeiro livro é Pânico, da Lauren Oliver. Ele tá com o selo da Verus Editora. Ele é um suspense policial. Pânico parece que é um jogo numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos. Os adolescentes no ensino médio vão participar desse jogo. Provavelmente tem a ver com algum salto mortal, né? Enfim, não sei muito mais que isso, mas eu sei que ele vai ser adaptado para uma série na Amazon Prime Video. Então, queria muito conhecer. Ele não tá com uma nota muito boa no Scooby, ao menos, mas eu gostei da premissa, gosto muito da escrita da Lauren Oliver. Eu li há pouco tempo uma trilogia dela de uma distopia, que é Delírio, gostei bastante e queria conhecer então essa nova publicação da autora. Outro livro que eu conheço por conta da autora e eu queria conhecer outra publicação dela é O Filho da Feiticeira, da Kelly Ban Hill, publicado aqui com o selo da Galera Júnior. A Kelly escreveu A Garota que Bebeu a Lua, que é um livro poético, muito lindo. Ele começa parecendo uma fábulazinha para criança e de repente se transformou numa história incrível. Em alguns momentos ele pareceu lento, mas um desenvolvimento muito bom e um final daqueles de prender a gente e tornar a gente fã da autora. Por conta disso, quis conhecer esse outro livro dela e gosto muito porque tem uma ilustração que parece pintura rupestre e, enfim, não é um livro novo, ele é de 2016, mas fiquei curiosa por conhecer a autora. Se vocês tiverem curiosidade, eu deixei uma resenha de A Garota que Bebeu a Lua no Instagram, Porque Leio, e também no blog Coisas de Mineira, da qual sou resenhista. Então, se tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá que eu falo um pouquinho mais do outro livro da autora. Também comprei O Morcego, do John Nesbo. Ele escreve thrillers policiais, gosto muito desse gênero. Não conheço a escrita do John Nesbo e comecei com O Morcego e Baratas, que é o outro livro dele, justamente porque me disseram que eu tenho que ler na ordem de publicação. E é um autor já bem elogiado, o 7º livro dessa série, né, vou chamar dessa forma, apesar dela não ter um nome, não sei nem se os personagens são os mesmos, mas o fato é que o 7º livro, o 6º ou 7º, que é O Boneco de Neve, já foi adaptado, é um filme. Não assisti o filme, não li o livro, porque eu queria começar do início. Aqui então temos O Morcego, que é um livro de 2018. Acredito que essa edição, imagino que ele seja a primeira publicação dele de 97. E Baratas, que é o livro, que é o 2º livro dessa série de thriller policial. Ele é de 98, primeira edição, 2016 aqui no Brasil. Eu tenho lido os livros da Cassandra Clare, confesso que achei Instrumentos Mortais um pouco morno, mas ela foi melhorando muito à medida que o tempo passou. E Artifícios das Trevas me pegou de vez. Gosto muito de Peças Infernais, mas Artifícios das Trevas foi a trilogia que me pegou mesmo. E então queria conhecer outros livros dela. Eu sei que ela tem uma série de livros que passam à margem aí das séries e das trilogias. Esse daqui é o primeiro livro da próxima trilogia, As Maldições Ancestrais, e ele vai acompanhar o nosso casal favorito, que é o Magnus e o Alec, que vão viajar pelo mundo, se não me engano, depois da Guerra Mortal. O primeiro livro já está publicado, o segundo já foi publicado lá fora. Acredito que esse livro esteja com preço bom em várias outras lojas, porque entendi que a editora vai publicar uma nova edição com uma capa que segue o layout da capa que está lá fora. E os livros 2 e 3 parece que vão seguir esse layout lá de fora também. Mas de qualquer maneira, não ia perder a oportunidade. Ele saiu por R$15, se não me engano, veio com marcador de livros. Eu quero sim conhecer
o que o Magnus e o Alec encontraram pelo mundo. Outro livro do mundo dos Shadowhunters é Fantasmas do Mercado das Sombras, da Cassandra Clare. É um livro de contos. Além da Cassandra Clare, outros autores vão assinar alguns desses outros contos também. Eu vi um vídeo com os meninos do Panteão de Histórias em que eles dizem que esses contos, alguns deles se referem a instrumentos mortais, outros aos acontecimentos de peças infernais, e inclusive alguns que vão remeter à história de Artifícios das Trevas. Eles até sugerem lá uma cronologia, aliás, eles sugerem 2 ou 3 cronologias, e a que eles acham mais interessante de seguir. Mas eu já li, né, essas 3 séries iniciais e provavelmente agora eu pego esse livro. É de 2019, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contos. Território comum para fadas, lobisomens, feiticeiros e vampiros. O Mercado das Sombras é onde os habitantes do submundo comercializam seus objetos mágicos, fazem barganhas obscuras e sussurram segredos que não querem que os Nephilim descubram. Provavelmente alguns desses segredos serão descobertos. Outro livro que eu aproveitei a promoção é A Névoa Escarlate. Ele é com selo da Verus Editora. É uma publicação de 2018. Ele é o 3º livro de uma série que é a Mape Makers. São uma ficção científica com viagens no tempo. Descobri o primeiro livro num sebo, gostei muito da premissa e fiquei curiosa, ainda não li, mas achei o segundo livro numa promoção e agora eu estou com o 3º livro também encontrado numa promoção. São livros que geralmente aparecem bem caros e agora estou com os 3 em mãos, espero trazer resenha em breve da trilogia. O último livro que eu aproveitei o cupom de desconto é Eleanor Gray, da Brittany C. Sherry. Ela escreve romances contemporâneos, que não é um gênero que eu goste muito de ler, ou tenho o costume de ler, mas eu gosto muito da escrita da autora. Ela traz temas assim importantes, alguns deles doloridos, mas a gente sempre sabe que é aquele final que vai deixar o coração da gente quentinho. E esse daqui ainda trouxe uma capa bonita, porque a última publicação dela, se não me engano, é um livro incrível, daqueles que a gente não entende como uma capa tão ruim pode trazer uma história tão linda, né, de superação, que é vergonha. É um Photoshop eu achei um Photoshop muito mal feito na capa. Esse aqui tem uma capa mais bonita e com cores bonitas, enfim. Ele já está na minha TBR do mês de janeiro. Quero muito conhecer a nova publicação da Brittany. É um livro de 2020. Já tenho encontrado bons elogios a essa história. Então agora é só conferir. Algumas das promoções que eu aproveitei da Black Friday. Primeiro, 1984, essa nova edição da Companhia das Letras, que veio em capa dura, uma capa que parece tecido, um corte caprichado. Para quem é fã do gênero, é imperdível, é um clássico, né, que deu origem a diversas outras histórias. Não quis deixar de conferir. Dei uma folhadinha rápida, ele veio até com algumas das capas desse livro ao longo dos últimos 70 anos. Então, assim, realmente é um livro que tá belíssimo. Aqui algumas dessas capas. Eu achei, assim, uma edição muito caprichada. E eu sei que a Companhia das Letras também está para lançar a Fazenda dos Animais, com essa mesma proposta de capa. Outro livro que eu aproveitei, Rebelde, da Amy Tinteira, é uma publicação da Galera Record. Esse livro eu peguei por uma indicação no Instagram. Ele é o segundo livro, acho que é Soma Duologia. O primeiro é Reboot, em que um vírus assolou o mundo. Por conta desse vírus, algumas pessoas voltaram à vida. Ele é de 2014. Não tá nem aproveitando aí a onda dos livros usando o vírus para acabar com uma parte da civilização. Mas as pessoas morrem e depois desse vírus elas conseguem voltar à vida. E mais ou menos é isso que eu entendi da história. E algumas pessoas elas voltam à vida com alguns poderes, são mais velozes, mais ágeis. A protagonista especificamente dessa duologia se chama 178, porque ela ficou 178 minutos morta. E o primeiro livro ainda está com preço um pouco salgado, vou deixar para uma próxima promoção. E assim que eu tiver feito a leitura, eu vou trazer com certeza a resenha, porque eu achei bem diferente, né, a proposta do livro.
Outro livro que eu não pude perder foi Custe o que Custar, do Harlan Coben, publicado pela Arqueiro. Essa aqui já tem a nova configuração que a Arqueiro está trazendo para os livros do Coben. É um thriller policial, gosto muito desse gênero. E não sei, esse daqui eu acho que ele não faz parte da série do Bolitar, né? Mas eu acho o Coben, assim, fantástico, como que ele consegue costurar todas as informações que ele deixa ao longo do seu texto. Não li todas as obras dele, li algumas só, mas todas as que eu li, ele conseguiu costurar de fato essa história. Eu realmente gostei e quero ter os livros do Coben todos nesse novo layout. A Arqueiro falou que vai trazer e estou contando com isso. Também, finalmente, tenho em mãos O Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer, publicação da Intrínseca. Aqui a gente tem a visão do Edward sobre tudo que aconteceu durante Crepúsculo. Eu li Crepúsculo, gostei, não sei se lendo hoje eu teria os mesmos olhos, né? Mas a escrita da Stephenie é uma escrita muito fluida, muito gostosa de ler. Isso não há como discutir. Mas assim, a história em si, aí cada um tem a sua análise, a sua observação. Eu gostei, me diverti, eu acho que era isso que importava. Eu queria entender o que passava na cabeça do Edward em alguns momentos, então tenho certeza que agora eu vou descobrir. Gosto da capa, não sei porque as pessoas não gostam da romã, e eu sei que tem lá suas boas avaliações, não é uma unanimidade, livro nenhum nunca vai ser, mas eu sei que ele tem sido bem avaliado também. Estou bem curiosa para descobrir como que o Edward via tudo que estava acontecendo ao redor dele. Outro livro estava numa promoção muito boa, A Menina que Tinha Dons. Esse é da Fábrica 231, é um selo da Rocco, se não me engano. Ele é um livro de uma distopia, ficção científica, em que um fungo, e é um fungo que existe na natureza, esse fungo ele transforma algumas vespas numa espécie de zumbi, e o autor transpôs isso daqui para a humanidade. Então esse fungo ele teria contaminado as pessoas, tirou toda a humanidade dessas pessoas, transformando-as em zumbis. E esse livro especificamente vai falar de um grupo de crianças que parece que é imune ao fungo, não totalmente imune, mas elas conseguem deixar uma parte da humanidade presente. Um laboratório de pesquisa que vai procurar entender o que essas crianças têm de diferente para tentar transpor isso para toda a humanidade. Grande parte das pessoas já morreram. Eu li o segundo livro, que é O Menino na Ponte. Inclusive já tem resenha dele tanto no Instagram, no perfil Porque Leio, quanto no blog Coisas de Mineira. Se vocês tiverem curiosidade, O Menino na Ponte é o segundo livro, não são os mesmos personagens, mas é o mesmo mundo. E eu comecei a ler A Menina que Tinha Dons no e-book, mas eu vi a promoção do livro físico e gostei, eu tenho rendido mais lendo livro físico do que Kindle, por incrível que pareça. Outro livro que eu aproveitei, a promoção Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Ela é mineira, se não me engano, de Belo Horizonte. E aqui ela vai trazer uma visão crua, né, sobre a população afrodescendente. E ela vai falar de todas as mazelas, né, que é essa população da qual, de certa forma, eu faço parte também, mas felizmente com muitos privilégios em relação às pessoas que sofrem no seu dia a dia, da total carência da sociedade e do Estado. Então ela vai falar muito dessas mazelas, é uma escrita muito elogiada, às vezes eu gosto muito de ler ficção, mas eventualmente a gente precisa colocar um pezinho no mundo para entender o que está acontecendo. É muito ódio que tem cercado o mundo, né? Um ódio fortuito por conta de coisas que realmente não fazem sentido. Enfim, não faz sentido, e eu acho que a gente precisa entender e ler pessoas que têm seu lugar de fala bem estabelecido e que tem uma reflexão muito boa a respeito disso. Por isso que eu comprei Olhos d'Água e também comprei o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Aqui da Companhia das Letras, Olhos d'Água, da editora Palas. O Pequeno Manual Antirracista, a gente vai ter então uma fala para a gente entender que não basta não ser racista, a gente tem de ser efetivamente antirracista. É só ver as situações todas que têm acontecido no Brasil, e infelizmente a gente ainda tem alguém que acredite que não tem racismo no Brasil, falas de gestores nesse sentido, que é só
ou que estão completamente longe do que se vivencia no dia a dia, ou querem fazer vistas grossas. Porque quem está principalmente próximo à periferia entende que é um outro mundo, né? Dizer que não existe racismo no Brasil. Ele é estrutural mesmo e a gente precisa se apropriar dessa fala para que a gente entenda o que está acontecendo no país e que possa ter uma fala objetiva na hora de desmistificar esse tipo de raciocínio que só quer encobrir o que acontece no nosso país. Um pequeno desabafo. Outro livro que eu comprei foi Orange, um mangá. Eu não tenho o costume de ler nem mangá, nem HQ, mas vez ou outra encontro algumas boas referências. Orange foi uma resenha que eu vi no Instagram também. Parece que aqui a adolescente, ela recebe uma carta dela mesma 10 anos à frente, dando alguns conselhos de coisas que ela não deveria fazer, de coisas que ela deveria evitar, mais ou menos alguma coisa assim. Eu não conheço muito mais que isso, estava com preço bom, acabei aproveitando para adquirir e conhecer. Quem sabe mangá não se torne um novo gênero aí que eu vou curtir bastante. E por último, Fúria Domada, o segundo volume da série As Guerreiras, da Megan Maxwell, publicado pela Essência, que a gente vai ter um romance medieval. Eu não leio muitos romances contemporâneos, mas gosto muito de ler romances de época, romances medievais. Apesar de que alguns deles não têm, aqueles mais antigos, alguns não têm envelhecido tão bem. Já encontrei livros assim com cenas em que não dá para passar pano. Uma coisa é um livro que foi escrito no século XIX, outra coisa é um livro que foi escrito no final do século XX, início do século XXI, com cenas que poderiam ser comuns quando a época que estava tentando retratar, mas que a gente tem que ter um cuidado na hora de passar isso para o leitor, porque às vezes o leitor ele não tem esse discernimento e ele pode achar que aquilo tudo é normal. Não dá para normalizar algumas situações, né? E evidentemente, acima de tudo, a gente está falando sobre o papel da mulher, o que era o papel da mulher no século XVII, no século XVIII, no século XIX e qual que é o papel da mulher hoje, né? O que ela entende hoje, quais são suas capacidades, os seus sonhos, como que se dá a sua liberdade, enfim. Eu gosto desses livros, mas eventualmente um ou outro tem algumas coisas que podem incomodar. As autoras têm ficado atentas em evitar determinadas situações que poderiam ser comuns, então, nesses tempos passados e que hoje não dá mais pra gente tolerar. Bom, acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado. São alguns livros. Eu aproveitei porque novembro é o mês do meu aniversário, então realmente eu acabei comprando bastante. Esse mês eu sei que eu ainda vou receber alguns livros, mas depois eu vou dar prioridade realmente para ler o que eu tenho na estante, porque eu tenho uma quantidade boa de livros aqui que ainda não foram lidos e a gente precisa estar atentos, né? É gostoso comprar livros quando é possível, quando a gente tem recurso para isso, mas a gente precisa ler, comprar livros e ler livros. As duas ações elas têm que ser complementares. Inclusive, para o ano que vem, vou participar de um projeto que é Desencalhados para buscar aqueles livros que às vezes a gente comprou há tanto tempo e acaba se esquecendo deles. Mas é isso. Me conta, gostou das aquisições? Você já leu algum deles? Tem vontade de ler algum deles? Vem conversar comigo aqui nos comentários. Vou deixar na caixa de descrição o link para cada um deles. Se você tiver interesse, eu te peço a gentileza de usar o meu link. Usando esse link, você vai deixar uma pequena contribuição para o canal. Esse é um canal novo e que precisa, então, de uma mão segurando a outra para poder crescer. Conto com você. Se você puder usar o link, você não vai pagar nada mais por isso e uma parte desse dinheiro é revertido para o canal. Peço novamente, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!